Boa noite a todos. Boa noite. Havendo fórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a 78ª sessão extraordinária, no primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Registro a ausência da vereadora Terezinha Kuhn e também a ausência do segundo secretário Vilmar Prim, nesta sessão. Solicito ao vereador Daniel Rodrigues para que assuma os trabalhos da segunda secretaria. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Devido a problemas técnicos, eu solicito que o vereador Éder faça a leitura. Boa noite a todos. Pauta da 78ª sessão extraordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 269/2021, encaminhado em caráter de urgência, o substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021, de origem governamental, que dispõe sobre a instituição do regime de previdência complementar, RPC, do município de São Pedro de Alcântara, no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e fundações e do Poder Legislativo. Fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte a serem concedidas pelo regime próprio de previdência municipal, RPPS, nos termos da emenda constitucional número 103/2019. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências, solicitando a realização da sessão extraordinária da Câmara. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada deliberar. Em primeira deliberação, nada deliberar. Em única deliberação, substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021, de origem governamental, que dispõe sobre a instituição do regime de previdência complementar, RPC, do município de São Pedro de Alcântara, no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e fundações e do Poder Legislativo. Fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte a serem concedidas pelo regime próprio de previdência municipal, RPPS, nos termos da emenda constitucional número 103/2019. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Explicações pessoais? Sem ninguém para explicações pessoais, senhora presidente. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta da sessão de hoje e dispenso a leitura na íntegra do substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021. Ofício número 269/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 10 de novembro de 2021. Assunto: emenda ao projeto de lei complementar número 05/2021. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência em anexo o substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021 e justificativa. O substitutivo se faz necessário devido a levantamentos realizados pelos servidores do município em reunião realizada no dia 3 de novembro de 2021, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara, com representantes dos servidores, prefeito, diretor e jurídico do INSPA e representante da Câmara de Vereadores. Foi também encaminhado em 10 de novembro de 2021 e-mail para este gabinete com o ofício número 134/2021 da Câmara de Vereadores e parecer conjunto das comissões permanentes referente ao projeto de lei complementar número 05/2021, que corrobora para a necessidade da realização deste substitutivo. Solicitamos ainda que o substitutivo seja votado em caráter de urgência e que seja realizado ainda esta semana em sessão extraordinária.
pois nosso prazo para a instituição do regime de previdência complementar, conforme determina a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, finda em 13 de novembro de 2021. Sendo isto, para o momento, renova Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Consulta o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidente. Não havendo vereadores inscritos, passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada deliberar. Em primeira deliberação, nada deliberar. Em única deliberação, o substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021, de origem governamental, que dispõe sobre a instituição do regime de previdência complementar, RPC, do município de São Pedro de Alcântara, no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e fundações e do Poder Legislativo. Fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte a serem concedidas pelo regime próprio de previdência municipal, RPPS, nos termos da emenda constitucional número 103/2019, e autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. O substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021 está em discussão. Eu, senhora presidente. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais colegas vereadores que participam remotamente e o público que nos acompanha também pelas redes sociais. Senhora presidente, esse projeto de lei, ele já foi alvo de várias discussões e aí, inclusive com representantes dos trabalhadores, do funcionalismo, né? E aí foi elencado alguns substitutivos aqui que, ora, estão na lei. O artigo 31 e o 32, em que foi solicitado pelos servidores. Então, eu entendo de que essa é uma determinação da emenda constitucional 103 de 2019, em se tratando de constitucional, né, automaticamente tem que ser apreciado pelas câmaras de vereadores, de prefeituras em todo o país. Eu entendo de que esse projeto de lei ele vai trazer alguma, digamos assim, benefício ou, sei lá, que podemos dizer, as pessoas que ganham acima do teto. Ou seja, o teto hoje é, se eu não me falha a memória, 6.437. Esse é o teto de salário do INSPA. Então, as pessoas que ganham acima disso e que são funcionários efetivos, eles podem aderir a esse programa, a essa previdência complementar, né? Também ficou claro aqui de que não há nenhuma imposição para que a pessoa participe desse programa, né? E as pessoas que ganham menos do que o teto, se quiserem optar por participar do plano, poderão participar. Essa é uma coisa também importante, em que deixa bastante aberto para o funcionalismo, né? Então, eu entendo de que, como já falei, foi amplamente discutido, e, inclusive, com representantes dos servidores, né? Com representantes do INSPA e com representantes da Câmara e do Poder Executivo, né? Somente estava, eu acho que o que estava travando um pouco era esse substitutivo global que não tinha chegado à casa, né? E agora está aqui no artigo 31 e 32, foi acertado com os servidores, representantes dos servidores, para que fosse incluído no projeto de lei. Então, diante disso, eu quero dizer que vou votar favorável ao projeto, né? E também
ficaremos atentos também a qualquer exagero que acontecer. Acredito que não vai acontecer, mas vamos ficar atentos, né? E, por isso, o meu voto é favorável ao projeto. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério. Substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021 continua em discussão. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Senhora presidente, boa noite a todos que nos assistem de forma remota nesta noite. Senhora presidente, de uma forma bem breve, o vereador Rogério já bem salientou todas as nuances que tiveram aí para esse projeto de lei. Então, também opto, meu voto nessa noite é favorável a esse projeto de lei, e fica aqui, né, a minha mensagem de que eu acho que todos nós vereadores, né, o nosso Poder Legislativo está de parabéns nessa noite. É mais um projeto de lei aí para os servidores que foi amplamente discutido, né? A gente não chegou simplesmente, o projeto veio, vamos votar favorável ou contrário. A gente novamente retirou um projeto de pauta, chamou toda a classe, escutamos todo mundo, foram feitas todas as alterações que os servidores aí nos solicitaram. Então, acho que a gente está de parabéns. Fica também aqui, né, evidenciada a nossa parceria com o Poder Executivo, indiferente aí de sermos órgãos independentes, né? Fica a nossa parceria, foi meio que para cima da hora esse projeto de lei, então a gente está aqui hoje se reunindo em uma sessão extraordinária que evidencia aí que está todo mundo trabalhando junto sempre para o melhor do município. Por hoje era só, senhora presidente, então opto favorável aí ao projeto de lei após todas as alterações aí solicitadas pelos servidores. Obrigada, vereador Éder. Substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Substitutivo global ao projeto de lei complementar número 05/2021, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Não, senhora presidente. Não havendo vereadores inscritos, passamos para as considerações finais. Passamos para o encerramento. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 22 de novembro de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigado, gente.